Bom, olha só, gente. Então, eu vou mostrar para vocês fórmula de arredondamento, certo? Isso é muito importante, tá? A fórmula de arredondamento. Por quê? Sabe aquela dízima periódica que aparece quando a gente faz um boletim, esse tipo de coisa? Então, para que ela não apareça essas dízimas e ele consiga fazer um arredondamento, vou explicar em cima dessa tabelinha aqui, né? Produtos, né? Aí aqui eu vou colocar o tamanho, produção, porcentagem de erro na minha produção, peças de segunda, peças, ok, entes. Professor, ali na produção não era pedidos? Mas daí pedido, produção, dá na mesma coisa. Tudo bem, então. Produtos por cliente e a sobra ou ponta de estoque. Fazer bola aqui 3 vezes. Carrinho também vou fazer aqui 3 vezes. Certo, tamanho, né? Pequeno, médio e grande. Vou colocar a margem de erro. Peças de segunda vai fórmula. Peças ok também vai fórmula. Número de clientes eu tenho que estipular, por exemplo, 5 me pediram bola pequena, 8 grande, 6 pequenos, né? Então eu coloco o número de clientes ali, fizeram o pedido dos produtos. Vai mostrar produtos por cliente e a ponta de estoque, certo? Lembrando da estética da minha tabela. Para quem está fazendo no computador, fazer 5 produtos, tá? Não 3 como eu fiz aqui, faça 5 produtos, mas em grupos de 3. 3 para cada estilo de produto. Aí, claro, a estética da tabela, como eu tinha mostrado ali, né? Das cores. E no celular, professor, quantos produtos fazer? Aí para fazer 3 no celular, tá? Para não ficar tão grande, dando tanto trabalho, faça 3, como eu estou fazendo aqui no computador. Observem que eu estou observem que eu estou pintando uma linhazinha de cada grupo um pouco mais fraca. Isso daqui já é para dar aquela separação de cores com o forte e o fraco, né? Dá para entender bem. Vou até centralizar tudo aqui. Ó, centralizei para dar a estética da minha tabela, né? E aí eu venho aqui, ó, peças de segunda. Para mim saber a quantidade de peças de segunda, é uma formulazinha muito simples, tá, gente? Que é só colocar o igual e fazer a conta, que seria o 200 vezes
o 2%. Daí eu clico nas células, né? Olha lá, ó. Já aparece ali para mim o resultado. Então, essa é muito simples. Esse vezes esse. Fica bem fácil de fazer. Eu vou puxar aqui na alça de preenchimento para me dar uma agilidade. Ó, observa que deu muitos números com vírgula, estão vendo? Que seriam as peças de segundo. Peças ok. Seria o quê? Pegar o 200 menos as peças de segunda, né? Aí aqui, por exemplo, 560 tem 44,8. Não poderia ser, teria que ser 45, né? Então eu teria que arredondar tudo para cima, né? Sempre arredondando para cima quando eu estou trabalhando com produto, né? Ninguém vai querer comprar 0,6 de alguma coisa, 0,3 de alguma coisa. A pessoa ou vai querer o produto completo ou não vai nem comprar, né? Então, aqui deveria ser só arredondamento para cima. Só que eu vou mostrar as 3 fórmulas de arredondamento para vocês e como elas funcionam. A fórmula que determina automaticamente se é arredondado para cima ou para baixo é a fórmula ARED. A fórmula ARED, digamos que eu tenho um valor que seja 5,5 e eu tenho um valor que seja 5,4. Eles precisam... Ó, quando ele dá 5,5, automaticamente ele vai arredondar para cima. Se for 5,4, automaticamente ele vai arredondar para baixo. Então, esse 5 se transformaria em 6 e esse 5,4 se transformaria em 5, certo? Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer a head aqui para vocês entenderem. Ó. A head. Quero arredondar isso aqui. Eu tenho que colocar um ponto e vírgula e informar quantos dígitos eu quero que ele apareça depois da vírgula, né? Então, 5,5, eu não quero que ele apareça números após a vírgula. Então, ó, eu só coloco o número 0. Não quero que apareça. Então, ele vai arredondar para 6, ó. Certo? Agora eu vou fazer o arred aqui, ó. Arred. Lá, quantos números eu quero após a vírgula? Nenhum. Então, digito 0. Então, ok. Olha lá, ele arredondou para 6 e para 5, do jeito que eu tinha falado aqui. Certo? Agora, se for 0,45, por exemplo. Aqui eu vou colocar 44, tá? E aqui eu vou colocar 55. E eu quiser que ele apareça um número depois da vírgula, um só, e arredonde o que tiver depois, no segundo número depois da vírgula, eu coloco aqui 1. Ele só vai arredondar e vai aparecer um número só. Olha lá, 5,6. E aqui, se eu quiser que ele apareça um número após a vírgula, 5,4. Seria mais ou menos o quê? Vocês lembram da fórmula da média, que vocês faziam a média e ele dava lá uma dízima? Deixa eu botar aqui, ó. 5,6666667. Vocês lembram disso, né? Então, assim, gente, olha. Para que vocês não precisem vir aqui em cima, tirar os números depois da vírgula, e caso, eu tenho que fazer isso sempre, colocar e tirar os números depois da vírgula. Vocês não precisam fazer isso, tá, gente? Porque na aula passada, vocês já viram como colocar uma fórmula dentro da outra, né? Então, eu posso usar uma dentro da outra também para fazer a média. Por exemplo, se eu quiser que ele arredonde automaticamente, por exemplo, arred, abro parênteses, média, abro parênteses de novo e seleciono. Fecho parênteses, ponto e vírgula, quero que apareça um número depois da vírgula. Esqueci do parênteses ali, né?
É que eu alterei aqui em cima também. Vou fazer aqui em outra célula aqui para vocês entenderem bem. Só porque eu tinha clicado lá, por isso que ele apareceu uma montoeira de vírgulas depois. Vou fazer aqui na célula de baixo. Para vocês entenderem. Ó, parece um só. Vou fazer o mesmo aqui embaixo para ver se ele vai. Olha lá, Disman, então, ali ele já usou arredondamento. Uma dentro da outra. Certo, gente? Então, isso já dá para especializar o boletim de vocês. Olha só, essa daqui ele vai determinar ou para cima ou para baixo. Eu tenho arredondar ponto para, ponto cima. Esse arredondar para cima, não importa, seja 5,1, ele vai arredondar sempre para 6. Querem ver? Igual arredondar ponto para, ponto cima, vou abrir parênteses, ó, 5,1, ponto e vírgula 0, que eu não quero que ele informe números após a vírgula. Arredondou para 6. E eu tenho também a fórmula de arredondar ponto para, ponto baixo. Ele só vai arredondar para baixo, não importa o valor. Se eu tiver 5,9, ele vai arredondar para 5. Vou fazer a fórmula aqui, igual a arredondar ponto baixo, abro parênteses, 5,9, ponto e vírgula, não quero números depois da vírgula. Olha lá, arredondou para 5, certo? Então aqui, ó, por eu ter feito um grupo de produtos com 3 tamanhos, eu vou fazer as 3 fórmulas. Aqui na primeira linha, eu vou começar com arredondar, ponto para, ponto cima. Vou abrir parênteses. Aí o que eu tenho que fazer? Ó? Clico na produção, menos, daí eu coloco o sinal de menos, peças de segunda. Só que eu não estou conseguindo clicar em peças de segunda, porque a fórmula aqui já tomou a célula do lado, né? Então eu tenho que digitar o valor, ó. E, tá na coluna E da linha 2. Então eu venho E2. Olha lá, ele já até selecionou em vermelho lá, ponto e vírgula 0. Olha, ele fez um menos o outro, e se tivesse a necessidade de arredondamento, ele já iria arredondar para cima, tá? Lembrando que aqui o correto seria arredondar para cima em todos eles, para que saia correto numa produção. Mas como eu estou explicando as 3 fórmulas para vocês, fazer uma por cada linha de produto. Então, a segunda linha eu usaria o arred, abro parênteses e faço a mesma coisa, 300 menos as peças de segunda, que eu consigo até clicar. Quando eu cliquei, ele já dominou outra célula, ponto e vírgula 0. Olha lá, 291 peças. E aqui na grande, arredondar, ponto para, ponto baixo, abro parênteses, 500 menos, ó, já não consigo clicar, E4. Ponto e vírgula, não quero números após a vírgula. Então é só colocar o número 0. Vou fazer isso com as demais. Esse arred aqui ele vai arredondar para 45, porque é 44,8, né? Então ele vai arredondar para 45. Arredondar para baixo.
Dá para baixo. Então, arredondar para cima, o arred, depois o arredondar para baixo. Agora, produtos por cliente. Fórmula de dividir, né, gente? Então, olha só. 196 dividido por 5 clientes vai ter... Quanto que dá aqui? Deixa eu ver. Vamos usar a calculadora aqui. 196 dividido por 5. 39,2. Cada cliente vai ter 0,2 de cada objeto. Isso não seria o certo, né? Então, ele tem que me mostrar o resto da divisão. Porque se eu fizer, ó, aqui, esse dividido por esse, ele já vai me dar um número com vírgula, ó, 39,2 para cada pessoa, né? Para cada cliente. Então, esse vírgula 2, como é que o cara vai me comprar nem metade de um produto? Né? Qual é o cliente que vai pagar por uma perna de calça ou uma manga de uma camisa só? Né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Aqui eu tenho que arredondar para baixo. Tá? Tem que sempre arredondar para baixo. Então, ó, arredondar ponto para ponto baixo. Né? Daí eu vou fazer peças ok dividido pelo número de clientes, que está na coluna G2, que eu não consigo clicar. Então, eu vou colocar lá G2, ponto e vírgula 0. Ele vai arredondar para 39, certo? Por quê? Porque eu tenho que saber quanto ficou na minha ponta de estoque. Como é que eu faço para ele exibir para mim o resto de uma divisão? É uma fórmula diferente também, é uma fórmula mod, igual mod, que é o resto de uma divisão. Eu posso colocar lá, ó, esse, que seria peças ok, ponto e vírgula, qual vai ser o divisor? O 5, né? Ele vai dividir por 5 clientes. Quando eu der um enter, ele vai exibir ó, o resto de uma divisão. Então, eu arredondo para baixo e depois exibo o resto da divisão. Deixa eu fazer aqui para mim ver quantos que ele vai me dar. Olha lá. Agora eu vou usar o mod em todas as fórmulas. Certo? Aqui não sobrou nenhum. 555 dividiu por 5 clientes. Deu 111 objetos para cada um. Não sobrou nenhum. Certo? Entenderam, gente? Vou explicar também no celular como é que faz essa fórmula também. Acredito eu que no celular, por ele informar as características da fórmula, fica mais simples. Certo? Vou fazer aqui no Excel do celular. Olha só, vou colocar aqui produtos. Tamanho, né? Tamanho, produção. Ok. Porcentagem de erro. Depois eu tenho peças de segunda. Estoque. Bom, aqui para me facilitar, eu vou fazer uma bola, um carrinho e um computador. Vou facilitar, mas não esqueçam que vocês têm que fazer grupo com 3 produtos em cada grupo, tá? Para conseguir usar as 3, tanto a arredondar para cima, o arred ou arredondar para baixo.
Opa, aqui não é a porcentagem de erro. Deixa eu ir na geral aqui, peraí. Também vou arrumar a organização. Nunca se esqueçam, gente, todas as tabelas que vocês fizerem, não esqueçam do capricho para fazer a tabelinha, tá? Isso é muito importante. Já acostumar a sempre fazer isso. Número de clientes. Lá, então eu faço a mesma coisa, né? Ah, esqueci de pintar aqui ainda. Colocar as cores do Brasil, azul, amarelo e verde. Oh, nem tinha percebido. Tabela patriota. Né? Nem tinha percebido. Tal. Peças de segunda. Seria aquela formulazinha fácil, né? Para vocês usarem no celular o igual. Só clicar aqui em cima. Não precisa nem clicar no FX lá, tá? Se clicar no FX, ele já aparece o igual. Mas eu tenho que clicar aqui para ele voltar na tela. Então aqui é só clicar lá em cima, ó, já bota o igual. Aí eu tenho que fazer esse vezes esse. Olha lá, ele vai aparecer o resultado, certo? Com vírgula. Olha só, gente, eu não queria mostrar para vocês ainda, mas eu tô vendo que o pessoal tá tendo muito trabalho no celular, né? Sabe lá no computador tem a alça de preenchimento, né? Aqui no celular, ó, quando aparece esse menuzinho aqui, ó, tem um menuzinho escrito preenchimento ali, ó. Dá para clicar nele e ele já muda de bolinhas para quadradinhos, né? E dá para mim puxar para baixo, ó. Certo? Só que ali vocês não vão ter a cor. Ele sempre vai puxar a cor da linha de cima. Isso é normal, tá? Eu não tenho no celular uma opção que retire isso, que nem no computador faz, né? Quando eu puxo uma aqui, ó, por exemplo, deixa eu pegar essa e puxar. Ó, quando eu puxo, ele pintou tudo, né? Só que eu não quero que ele pinte. Preencher sem formatação, ó lá. Ele deixa no padrão da tabela. É só fazer de pintar. Também dá. Fazer antes de pintar já vai resolver. Da fórmula, puxo para baixo, ele pinta tudo. No computador tem um balãozinho aqui, ó, preencher sem formatação, que ele deixa com as cores padrão que você que fez a tabela, né? Aqui no celular eu não tenho aquela opção, né? Vou fazer um a um aqui para vocês entenderem bem, tá, gente? Igual esse vezes esse. Opa. Um vezes o outro. Vou repetir isso nas demais. Que Observem que trabalhoso o celular é, meu Deus.
Observem que ele está dando bastante números com vírgula ali. Seria a porcentagem de erro, né? Aí peças, ok. Eu vou fazer igual. Quando eu começar a escrever o arred, ele já vai me informar algumas fórmulas, ó. Olha, já aparece aqui, estão vendo? Aí eu não preciso entrar no FX, saber em que grupo que ela tá, né? Eu sabendo já o comecinho da fórmula, quando eu começo a digitar ela, ela já aparece alguns exemplos. Então eu quero arredondar para cima, né? Ó, número e número de dígitos, que vai aparecer depois da vírgula. Esse aqui seria o quê? A produção menos as peças de segunda. Números depois da vírgula, 0. Então ele vai arredondar aqui para cima. Vou usar o arred, que ele vai determinar automaticamente se é para cima ou para baixo. Produção menos peças de segunda. Números de dígitos depois da vírgula, nenhum. E aqui a mesma coisa. Igual, só que aqui é arredondar para baixo. O cálculo, um menos o outro. Número de dígitos que eu quero aparecer depois da vírgula, nenhum, então eu coloco 0. Aí aqui, ó, produtos por cliente, né? Aqui eu faço aquele arredondamento sempre para baixo, né? Porque ninguém vai comprar um produto que seja 0,3 de algum produto. Então aqui eu sempre uso o arredondar para baixo. Arredondar para baixo. E aí seria o quê? Peças ok, dividido pelo número de clientes. Números depois da vírgula, nenhum também. Então faço isso com todas. Acho que o professor está certo. Lembrando que eu não preciso sempre escrever igual a red. Depois que eu faço a fórmula uma vez, se vocês clicarem no FX, aqui embaixo ele aparece as últimas fórmulas que vocês usaram. Ó. Daí dá para usar ali, ó, arredondar para baixo, só clicar ele já dá a fórmula toda, simplificando. Desta forma. Achei bem mais fácil no celular. O celular é fácil, uhum. As fórmulas do celular, eles deram uma simplificada bacana ali. E a ponta de estoque, que é aquela mod, né? Igual mod, olha lá. Coloca o MO, ele já aparece, ó, mod. O número, que seria as peças ok. E o divisor, que seria o quantos clientes que ele está dividindo essas peças, né? Por 7. Ó, sobrou 1. Aqui já veio o mod aqui quando eu clico no FX. E assim ele vai me informando qual é o resto daquela divisão. Ó. O que vocês acharam, gente? Tranquilo? Foi assim, ó. Tranquilo, né? Bem de Tranquilo, boa. né? Professor, Tipo, rapidinho, essa... Oi, pergunta. que eu queria saber como é que o senhor fez a produção e a porcentagem de erro, porque no meu deu porcentagem como resultado. Aqui nas peças de segunda, Isso. ele deu com porcentagem. Uhum. Ó, isso daqui, você tá no computador ou celular? Celular. Celular. Olha só, aqui embaixo, no menu aqui embaixo, é que, ó, se eu digitar aqui, por exemplo, colocar 45 e colocar por cento, ó, vou dar um Enter. Agora, se eu digitar qualquer outra coisa aqui, que seja número, olha lá, ele já deixa o porcento sempre ali. Porque ele tá achando que essa casa, eu só vou colocar porcentagens aqui. A mesma coisa, ó, se eu fizer a fórmula, que seria o igual, né? Seria esse vezes esse,
ele vai aparecer a porcentagem. Tá vendo? Como que faz para arrumar isso? Aqui embaixo, você vai ter essa flechinha onde você vai aparecer os menus, né? Aí você tem aqui, ó, formato de número. Tem um botão ali, ó, formato de número. Aí aqui no formato de número, você clica aqui ou no geral ou no número. Ó, cliquei em geral, ele já voltou ao que era, tá vendo? Que é a característica da célula. Entendi. Deu certo? Vou fazer agora, calma aí. Ô, professor, e quem também usa Eu. computador, como resolve? No Por causa que o meu computador? também tava. Porque também o meu tava dando porcentagem. Ó, no computador é a mesma coisa. Deixa eu colocar uma célula aqui de porcentagem. Deixa eu ver se ele vai. E o meu também tá meio travando, então é mais provável que demore um pouco de eu ver como é que se faz. 55. Deixa eu ver se eu digitar. Ó, ele também vai aparecer porcentagem. Deixa eu ver aqui com a fórmula. Também apareceu como porcentagem, ó. Para corrigir isso aqui, é aqui no grupo número, ó. Lá onde coloca e tira o número da vírgula, lembra? Aqui no grupo número, aí você vai ter lá, ó. Geral, aqui em cima na flechinha, ó. Uhum. Geral, número, tá vendo? Aí você coloca geral sem formato específico, ele já vai aparecer lá o número redondo. É tudo aqui, né? Nas características das células. Que você pode colocar número, data, hora. Isso aqui são máscaras, né? Muito obrigado, professor.